Acho que a gente sempre precisa de uma pausa, né, depois de ler Guimarães, que essas coisas ressoam. Mas acho que o que eu gostaria é de trazer alguns outros espelhos para colocar diante desse espelho, né. Se isso vai ser uma visão mais abismal ainda do que a que a gente tem agora ou não, veremos, né. Mas talvez algumas coisas se esclareçam, deem alguns lampejos para a gente, né. Acho que para a gente começar, é incontornável a gente, lógico, é significativo, que esse conto, O Espelho, espelha o Primeiras Histórias, né, ele está exatamente no meio do livro, 10 contos antes, 10 contos depois, né, dele. Eh, e ele é um conto que um pouco destoa do restante do livro, né, destoa mesmo no tom, na narrativa, né, quer dizer, esse narrador que ele mesmo diz que é uma personagem do interior, né, e aí, né, sempre na literatura do Rosa, o interior tem toda uma carga, né, do regional, do rural, né, muitas vezes espelhando um saber, né, urbano, espelhando, digo, numa chave invertida, né, numa chave oposta. De um lado temos, né, o sertanejo, do outro temos o doutor culto intelectual, né, supostamente, né. Mas esse narrador, ele é do interior com uma linguagem muito científica, né, muito racional, muito técnica, né, faz referência a vários campos do saber eruditos, né, e ele também está narrando a um outro, né, como no Grande Sertão nós também não vemos esse outro, né, para quem ele está narrando, né. E é uma espécie de narrativa tese, né, digamos que esse narrador está fazendo um relato a serviço de provar uma certa teoria, tem aí um certo caráter científico, né, tudo isso é muito diferente de todos os outros contos, né, que estão aí no Primeiras Histórias, né. E o que eu queria trazer de início é para a gente olhar justamente para esse jogo especular, né, que duplica e que aproxima, mas por outro lado inverte imagens, né, que está na estrutura do livro, mas que está dentro do próprio conto, né. Vocês devem ter visto, reparado, né, em algumas relações especulares que o conto já traz para a gente, né. Então a primeira talvez essa, né, esse narrador do interior, mas com uma linguagem, um saber urbano. Às vezes ele tem um ar um pouco pedante e às vezes ele faz um apelo humilde, né, para esse ouvinte. Ele ainda está desdobrado para a gente na narrativa em sujeito no passado, né, ele jovem quando fez essa experiência, né, e sujeito no presente, né, do enunciado, a voz que narra agora. Então já temos esse desdobramento também. E ainda ele está desdobrado, duplicado, digamos assim, nas imagens que ele viu, porque ele viu ao espelho tanto uma imagem inicialmente monstruosa, ele se pergunta, né, quem o monstro, né, desagradável no derradeiro grau, né, hã, e depois o rostinho de menino de menos que menino, né. Já de início, então, nos escapa uma imagem inteiriça desse narrador, né. E é um conto que, afinal de contas, está nos falando de imagem, imagem e identidade. Por outro lado, se a gente olhar o ouvinte, ele também é construído num jogo espelhado, né. Ele também é do interior, então digamos que ele espelha o narrador nessa semelhança, né, mas ele também detém um saber culto, né, porque esse narrador diz: "O senhor que sabe e estuda", né. Ele tem então uma superioridade intelectual,
mas também ele tem uma certa inferioridade que esse narrador anuncia. O senhor que sabe e estuda, suponho nem tem ideia do que seja, na verdade, um espelho. Saber e não saber. E ele é tanto um ouvinte personagem que está colocado no interior dessa narrativa, né, porque a narrativa é construída como se esse narrador estivesse falando com, né, um outro que o ouve, que é do interior também, que é, né, parceiro no amor da ciência, mas ele também está, obviamente, desdobrado no leitor, né, esse o senhor com quem ele está falando, né, podemos ser muito bem, né, nós exteriores à narrativa, né. Ainda uma outra camada de espelhamento, ele fala que é um relato de uma experiência, né, ele começa o conto falando isso, né, "Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, não estamos no campo da aventura, né, do acaso, mas experiência, que logicamente também se desdobra, né, pode ter o sentido de coisas vividas, né, uma experiência, mas também o sentido de um experimento científico, né, que está contido aqui. E ele vai falar: "Uma experiência que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições". Então, na verdade, né, o grande espelhamento temático que vai perpassar toda essa narrativa é ciência e metafísica, né, raciocínios e intuições, né, porque tem a construção aqui de um discurso todo metódico, científico, para provar uma tese metafísica, né, tanto que ele vai falar depois: "Reporto-me ao transcendente". Até a superstição ele vai pegar, né, é a superstição um fecundo ponto de partida para a pesquisa. Então, o tempo todo, o conto vai fazer esse jogo espelhado entre ciência e metafísica, né. Acho ótimo também, né, que ele vai nos colocando no campo de todo um saber muito filosófico, muito elevado, que é o que perpassa, né, essas questões, o que é um espelho, né, questões de identidade, questões de autoimagem, questões, né, como captar uma verdadeira imagem, existe essência, não existe, né, todas essas questões que perpassam, que parte de uma experiência absolutamente prosaica, né, quando ele vai começar a contar, ele fala: "Foi num lavatório de edifício público, por acaso". Então ele nos leva, né, do transcendente ao mais prosaico, esses espelhamentos também aqui, né. E tem uma frase, né, que eu acho incrível, como o Rosa, ele constrói, né, ele arquiteta, né, quando ele está falando dessa experiência, ela se deu justamente com espelhos duplos, né, que faziam jogo nesse lavatório, né, da mesma forma que o narrador está fazendo um jogo conosco, aqui, nesses espelhamentos e nessa narrativa. E aí ele começa o relato, né, hã, e a ambiguidade do próprio espelho, né, ele já coloca o espelho como algo ambíguo, quando ele vai falar: "O espelho são muitos". Então já também estou lidando com algo, né, que não é redutível, né, a um elemento cientificamente, objetivamente estudável, né. E então, de novo, né, vamos pensar que tem perpassando aí esse conto, né, essa problemática da impossibilidade humana de aprender a si mesmo, né, em uma totalidade, né. O espelho são muitos, da mesma forma que nós também, né, somos muitos, né. Já nos remete um pouco, claro, quase inevitável, né, numa leitura aí de literatura e psicanálise, a gente
não lembrar do Lacan, né, e do estágio do espelho, né, então só, né, acho que é um diálogo muito fecundo, né, aqui para o Lacan, né, num primeiro estágio, o bebê, ele é nenhum, né, ele não tem uma percepção de si, né, uma percepção integral de si, né, ele é um feixe, ele se percebe como um feixe desconexo, né, de sensações. Depois, né, é o espelho, o olhar do outro, né, tem esse tema do olhar, quantas vezes nesse conto ele não fala dos olhos, né, lógico, né, essa grande metáfora, né, dos olhos como nosso para o Lacan, o nosso primeiro espelho, né, porque o bebê, a primeira percepção de si como uma totalidade, digamos assim, algo, né, é o olhar da mãe, né. E aí toda a psicanálise, como nós somos constituídos pelo olhar do outro, como nós precisamos do olhar do outro para nos constituirmos. Toda a literatura do Machado vai ser em cima disso, né. O sujeito sem o olhar do outro, na verdade, ele não existe, né, tanto que o espelho do Machado vai nessa direção, né. E depois quando a criança, o bebê se vê ao espelho, espelho mesmo, ele tem, aí sim, um contorno de si, mas isso continua sendo ambíguo, né, porque essa imagem não corresponde a uma realidade, né. Como dizer que a nossa percepção, né, de nós como indivíduos, ela cabe e se resume numa imagem externa, né. Então esse é o problema da identidade, né, para o Lacan, né. E o Rosa ecoa, né, esse narrador vai falar: "O senhor cresce com aspecto próprio e praticamente imudado", né, é a imago do Lacan, a gente crê nessa alienação, né, de uma imagem nossa externa, mas ela não corresponde a uma realidade, né. Então é todo um desnudamento, né, de ilusões quanto à autoimagem, à autopercepção, né, e o narrador desse conto começa fazendo isso, né, listando modos pelos quais a gente capta a nossa imagem e como cada um deles é falho, né, essa é toda a primeira parte desse conto, né. "Os olhos são a porta do engano", ele diz, né, que quase que ecoa em forma espelhada, aqueles olhos são a janela da alma, né. E o narrador ainda fala, né: "Duvide deles, dos seus, não de mim". E aí eu já acho interessante a gente perceber como tem também um outro jogo, né, que é essa ambiguidade, né, da legitimidade do narrador, né. "Duvide dos seus olhos, não de mim", esse narrador diz, né. Ao mesmo tempo, esse narrador vai revestir de todo um caráter científico, experiências, às vezes, muito pouco científicas que ele relata para nós, né. Então, de novo, o leitor moderno principalmente depois de Machado de Assis, ele aprendeu a duvidar um pouco do narrador, né. Só que esse narrador, ele está o tempo todo empenhado em construir uma imagem de autoridade. De novo, outro desdobramento especular aí para nós, né. É um narrador que também está construindo diante de nós uma imagem de autoridade científica, né. E eu gosto muito quando ele coloca essa frase, né: "Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente". Para mim essa frase resume esse espelhamento e essa tensão entre ciência e metafísica. Porque no universo do Guimarães Rosa, né, sempre tem esse algo ou alguém que escapa,
né, que escapa a, digamos assim, os contornos científicos completamente apreensíveis pela lógica, né. Então esse narrador está talvez também brincando, né, com uma expectativa de que um discurso científico dê conta e explique, né, ou traduza essas questões profundamente existenciais e metafísicas, né. Hã, enfim, então tem várias alfinetadas na ciência também, né, com esse discurso. Uma hora ele fala, né: "Isso eu estou falando dos espelhos que a gente conhece, né, e os outros não inventados ainda, né, espelhos quadridimensionais". É quase que também um lembrete, né, de que a ciência só vale até a próxima descoberta, né. As certezas científicas sempre só valeram até a próxima descoberta. Bom, não podemos deixar claro, né, também de lembrar que esse tema do espelho, ele coloca para a gente o tema da identidade e do duplo, que foi um tema vastíssimo, fecundo, né, na tradição literária, né. No romantismo, digamos que a gente tem a matriz mais moderna desse tema do duplo, né. Então depois aí vou deixar para o grupo lembrar, né, referências literárias aí, né, de contos, de autores, de livros que trazem esse tema do duplo, né. Hã, eu só queria apontar, né, lógico, um epítome disso é o Dr. Jekyll e Mister Hyde, né, o médico e o monstro, né, que também tem o caráter de um experimento científico transcendental, né, porque o intuito, né, do médico, do cientista, era separar o homem bom do homem ruim, do homem mau, né, na história do Jekyll e Hyde, né. Só que ele extrai o demônio, né, o o Mister Hyde, em vez de extrair o anjo, né. E no nosso conto do Rosa, né, ele parte da imagem do monstro, mas ele vai chegar na imagem do anjo, né, no final, nesse rostinho de menino. Enfim, estamos aí num campo, né, em que o homem começa a se perguntar sobre forças outras, né, que têm uma ação para além do seu controle, né, essa cisão interna do sujeito, né, porque a questão da identidade, ela já é uma questão de cisão, né, se perguntar quem eu sou, já implica um distanciamento, né, eu preciso de um eu que pergunta por um outro, né, mesmo que esse outro também seja o eu, né. E lógico, outra referência que a gente tem que trazer para a conversa é o estranho do Freud, né. Tudo isso, toda essa fermentação do tema do duplo, né, e desses estranhamentos com a imagem dupla, o Hoffmann, né, que escreve O Homem de Areia em 1815, né, tá aí nesse caldo todo, o Freud vai justamente, né, pegar como estudo e como pergunta, né, para esse que não é familiar, né, e que relaciona com algo que é assustador, mas com algo que causa estranheza, né. Por que que a gente identifica certas coisas como estranhas, é a pergunta do Freud, né, que ele vai acabar respondendo, né, com aquela imagem do estranho familiar, né, quer dizer, o estranho nada mais seria, né, do que algo sim familiar, né, conhecido, mas que ficou escondido, reprimido e que vem à tona, né. Essa é a grande descoberta, né, nesse ensaio do estranho que o Freud traz, né. Então o estranho seria esse algo amedrontador ou às vezes até primitivo, crenças, medos primitivos, né, que o homem moderno iluminista teria, né, tirado de cena, o demônio, as almas de outro mundo, né. Esse narrador até brinca, fala, né: "Ah, lá na minha terra se fala que não se podem olhar nos espelhos em certas horas mortas da noite", né. Hã, e que retorna, né. Então, claro, estamos também falando do inconsciente, né, não dá hoje na modernidade para a gente falar do tema do duplo sem falar do inconsciente, aquilo de mim que eu desconheço
e que por isso me causa repulsa, né, ou estranhamento, né. E o que eu acho incrível é que essa imagem do conto do Rosa, de estranhar a si mesmo no espelho, o próprio Freud reconta uma experiência que ele teve, e que inclusive um outro filósofo, o Marx, teve também e reconta num texto, e que eu acho muito incrível. Eu vou só ler para vocês, isso está numa nota de rodapé do texto O Estranho, do Freud, né, quando ele está falando desse efeito de estranhamento do duplo, né. E ele fala assim que, primeiro o Ernest Mach, ele reporta 2 ocasiões, né, em que isso aconteceu, né, de estranhar com a própria imagem no espelho, quando você se defronta com ela de forma espontânea e inesperada, né. Tem esse elemento do inesperado, né, no ver a própria imagem. Hã, e ele fala assim que na segunda vez que o Mach, isso aconteceu com ele, né, formou uma opinião muito desfavorável sobre o suposto estranho que entrava no ônibus e pensou: "Que professorzinho miserável é este homem que está entrando", que era ele mesmo, né, no espelho. E aí o Freud fala assim: "Posso contar uma aventura semelhante. Estava eu sentado sozinho no meu compartimento no carro-leito, quando um solavanco do trem, mais violento que o habitual, fez girar a porta do toalete anexo. E um senhor de idade, de roupão e boné de viagem, entrou. Presumi que ao deixar o toalete, que ficava entre os 2 compartimentos, houvesse tomado a direção errada e entrado no meu compartimento por engano. Levantando-me com a intenção de fazer-lhe ver o equívoco, compreendi imediatamente, para espanto meu, que o intruso não era senão o meu próprio reflexo no espelho da porta aberta. Recordo-me ainda que antipatizei totalmente com a sua aparência." Ele conclui falando: "Portanto, em vez de ficarmos assustados com os nossos duplos, tanto Mark como eu simplesmente deixamos de reconhecê-los como tais, né. Mas não é possível que o desagrado que provocaram em nós fosse um vestígio da reação arcaica, que sente o duplo como algo estranho?" É a pergunta que o Freud se faz, né. E é exatamente a experiência que o narrador do Rosa teve, né, de inesperadamente se deparar com esse seu duplo, né, e ter uma reação de, né, de antipatizar com a sua própria figura, né. Hã, e claro, o Freud vai levar isso totalmente, né, para essas sondagens do inconsciente, do recalcado, né. O Rosa, eu acho que essa leitura agrega, né, é possível a gente também, né, abrir essas questões, mas o fato é que no conto, ele sai, né, das sondagens só psíquicas para questionamentos filosóficos e metafísicos, né, porque nesse experimento dele, né, hã, ele vai se perguntar, né, quer dizer, se o espelho refletiu um não eu, né, ou um outro de mim, né, e ele então está me revelando, seja como fragmentário ou seja como múltiplo, né, onde está a imagem verdadeira do eu? Existe essa imagem? Existe esse eu uno, absoluto, indivisível, digamos assim? E aí ele começa, né, então essa experiência no lavatório, que para o Freud desencadeou as sondagens, né, do inconsciente, do estranho familiar, para o narrador rosiano começa uma busca, né, pelo outro de mim, ele vai dizer, né. Talvez primeiro esse outro monstruoso mesmo que ele viu, né, pode ser o Mister Hyde, né, e ele vai começar a expor métodos e conclusões a que ele chegou, que muitas vezes são bem pouco positivistas, né, mas ele às vezes até fala, né, nesse jogo espelhado de cientista e não cientista, né, "Ah, eu não vou contar todos os detalhes, né, de como eu fiz", né. Hã, e
E ele vai, né, aí sim, nesse movimento, buscar uma essencialização absoluta, né. Então, achar o verdadeiro eu por trás, né, dessas imagens que ele via que iam mudando constantemente, por meio então ele vai tentar isso de um exercício de apagamento, né. Ver não vendo os componentes da máscara, digamos assim, né. Então ele começa, traços biológicos, né, animais, elementos hereditários, o contágio das paixões, né, as paixões que mudam, né, a nossa fisionomia. E ele começa esse processo de deformação e apagamento da imagem, né, ele fala: "O esquema perspectivo clivava-se em forma meândrica", né, e vai resultar inclusive numa dor física, né. A dor de cabeça, mas também num tormento, numa dor psíquica, né, porque, de repente, ele vai do duplo monstruoso para o nada, né, e quando ele finalmente olha e não vê nada, né, o que ele mais se assusta, ele fala: "Eu não via os meus olhos", né, aqueles olhos que eram essa parte aparentemente permanente, né, esse espelho dentro do espelho, né, que, né, os olhos, a janela da alma, aquilo que a gente associa à porção eterna, imutável, né, eles também desaparecem, né, e é o momento que o narrador interrompe o experimento completamente, né. Interessante a gente também lembrar que em muitos contos, né, do romantismo, com essa imagem do duplo, né, o desfecho é a aniquilação do sujeito mesmo. Às vezes, por exemplo, a sombra aniquila o sujeito, o duplo aniquila né, o próprio sujeito. Só que ele interrompe, né, antes de ser talvez completamente aniquilado, ele interrompe o experimento, né. E essa pergunta, essa grande pergunta filosófica, né, quando ele se depara com o nada, né, existe então não existe então, né, essa essência una absoluta, não existe alma? Seria eu um desalmado? Ele se pergunta, né. Será que o sujeito é só a soma de experiências, de crenças, de camadas biológicas, sociais, históricas, emocionais, né, sem um núcleo, né? Esse é um dos temas, né, de explorações filosóficas, né, correntes da filosofia que vão dizer, né, essencialistas, que há uma essência, e outras não, né? O sujeito é sim a soma da experiência, né, do fazer ser, né? E eu recomendo, né, que aqui o grupo, quem quiser, leia o ensaio do José Miguel Wisnik, em que ele compara o espelho do Machado com o espelho do Rosa, porque a gente percebe, né, o Wisnik aponta, e realmente outros críticos apontam, né, que esse conto do Rosa é muito provavelmente uma resposta para o espelho do Machado, né, porque no espelho do Machado, a resposta para essa pergunta filosófica é não, realmente não há, né, uma essência para além, né, da alma exterior, né. O Jacobino, o personagem do Rosa, ele termina no nada, na imagem vazia, e essa imagem só vai reaparecer quando ele coloca a farda de alferes, quer dizer, aquilo que é o signo que o faz existir socialmente, que o faz ser reconhecido pelo olhar do outro na sociedade. Né, então, para Machado, essa teoria da alma humana, inclusive o subtítulo, né, do conto do Machado é Uma Teoria da Alma Humana, né, ela se responde aí, né. Hã, o Rosa, ele tem um viés nesse conto, que vai muito mais para o esotérico metafísico, né, porque o narrador também chega no nada, no vazio. É o invisto, o ficto, ele diz, né, o sem evidência física. Mas aí o conto caminha e ele vai desvelar no vazio, né, esse vislumbre de uma presença
inominável, epifânica, né. É como se ele atravessasse o vazio, né, para encontrar do outro lado do espelho, né, essa outra presença, essa outra forma, né. O Wisnik vai inclusive aí elaborar, não vou nem entrar, né, em questões, mais filosóficas e metafísicas, mas ele fala desse tema, né, do imaginal a partir do Henri Corbin, né, do espelho sofiânico, de toda uma linha, né, que fala desse viés mais metafísico, né, e 2 ressonâncias literárias, né, dessa tradição mais mística do tema de uma travessia do espelho esvaziado, o Wisnik traz em Mallarmé e na própria Clarice. E o Mallarmé, ele declara em algumas cartas que ele declara assim, ter chegado a desver-se no espelho veneziano do seu quarto foi o ponto de virada da sua obra poética. Então essa experiência de desver-se ao espelho. E a Clarice no Água Viva, olha que diálogo, acho que só isso aqui daria todo umas 2 horas de conversa entre o Rosa e a Clarice. Ela fala assim: "Quem olha um espelho, quem consegue vê-lo sem se ver, quem entende que sua profundidade consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro do seu espaço transparente, sem deixar nele vestígio da própria imagem, esse alguém, então, percebeu o seu mistério de coisa." Então, o narrador rosiano, ele chega, né, a esse desver-se ao espelho e o ultrapassa. Esse nada regressivo de desconstrução vai se reverter num nada progressivo, talvez de revelação epifânica, né, que acontece em estágios, né, ele conta pra gente. Primeiro, né, é esse nada, né, que ele não vê nada e que talvez ecoe o que o próprio Rosa, né, fala numa carta para o Meyer Clason, o tradutor alemão, né, essa ideia do vir a ser, né, o Rosa diz: "Todo homem ainda não é o que é, tem de esforçar-se por chegar a ser." Talvez a gente possa pensar: esse sujeito não vê nada porque ele ainda não é o que é, né. O Riobaldo, uma hora no Grande Sertão, vai falar, né: "Eu somente queria era ficar sendo", esse desejo de ser, né. E aí passa um tempo, o narrador diz pra gente, né, e no segundo momento em que ele olha ao espelho, ele conta que ele teve certos sofrimentos, né, que ele passou por uma série de sofrimentos. E aí ele vê uma luz, né, uma radiância no espelho. Não é ainda uma forma, né, mas é algo, é talvez esse fazer-se, né, luminoso. E aí passa mais um tempo, né, sem ele se olhar ao espelho. E quando ele olha pela terceira vez, né, desde o nada, ele vai falar assim: primeiro ele não nomeia, né, isso era uma coisa que eu queria ressaltar, né, mesmo essa luz, ele só vai conseguir se aproximar dessa experiência por perguntas abertas, né. Ele vai falar dessa luzinha, né, que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se a colar refletida, surpresa? Se quiser infira o senhor mesmo. São coisas que não se devem entrever,
pelo menos além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde, por último, num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava, já aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto. Não este que o senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. E era esse rostinho de menino, de menos que menino. Né? E muito ardilosamente esse narrador que fala: "Perdoe-me o detalhe", né, por aí eu já amava, né, detalhe coisa nenhuma, né, porque nós leitores de Rosa sabemos, né, o que é a dimensão do amor na obra do Guimarães Rosa, né, e da alegria, né, a conformidade e a alegria, né, esses aprendizados, né, da conformidade, né, e aí ele toma forma novamente, né. Ah, eu acho bonito pensar, né, que só depois de não se ver, ele consegue ter a experiência do amor, né, esse anulamento, né, de si como uma das etapas, né, para se poder experimentar o amor, né. E essa imagem recém-nascida, né, desse rostinho de menino, né, então talvez só depois do sofrimento e do amor é que a gente completa de fazer alma, né, que a imagem final desse conto é a hipótese a qual ele estava tentando chegar, né, aventar com toda essa experiência que ele está contando, que é quando ele salta de uma problemática da imagem e da identidade para uma problemática da existência, né, essa para ele, ele toma essa experiência pessoal como uma prova, né, que descarta a existência humana como um acaso, um vale de bobagens, né, e a eleva a uma alta tarefa, né, seria esse nosso mundo, né, o cruzamento de planos onde se completam de fazer as almas, né, e é por isso que essa alma pode reaparecer no espelho, né. É o torna-te o que és, né, que é a pergunta final aterradora. Você chegou a existir? Porque é possível passar uma existência inteira sem chegar a existir, de fato, né. Eh, e esse é um grande tema rosiano que não está na obra do Machado, né. Essa não é uma questão para o Machado de Assis, né, para o seu espelho, né. Eh, eu lembrei depois, né, o John Keats, que também é um poeta romântico, né, ele numa carta, ele vai reformular, né, justamente essa imagem, tão, bíblica, né, do vale de lágrimas, né, quer dizer, estamos aqui só para, né, hã, sairmos do mundo, né, o cristianismo nesse lugar, né, é a pós-vida, né, estamos aqui para sair, na verdade, né, do vale do sofrimento. E o John Keats vai reformular justamente essa imagem, ele vai chamar do vale de fazer alma, né, The Valley of Soul Making. E ele fala que é pelo sofrimento e pelo amor que nós fazemos alma, né, na nossa travessia no mundo, né. Então, eu vou parar de falar por aqui, porque já falei bem mais do que os 25 minutos, mas queria chegar nessa imagem final, né, que continua sendo aberta, né, gente, porque o nosso narrador termina o conto perguntando, né, para nós, leitores, e para este outro, né, eu aguardo a opinião do senhor, né. Então agora eu também aguardo a opinião dos senhores. Para onde vamos?